Salve. Hoje, nessa mini aula, eu vou falar um pouco sobre os infinitivos do verbo latino. Então, para começar, primeiramente, o que é um infinitivo? A forma infinitiva de um verbo é uma forma nominal e impessoal do verbo, normalmente usada como complemento de outro verbo. Ou seja, uma forma que não tem nenhuma desinência número pessoal e é uma forma que é raramente usada por si só em uma sentença. Exemplos de verbos no infinitivo são amare, amar, habere, ter, ducere, conduzir, sentire, sentir, loqui, falar, minare, ameaçar, egrede, sair. Um exemplo do uso do infinitivo é na frase malum est consilium quod mutari non potest. Ruim é o plano que não pode ser mudado. Diferentemente do português, os verbos em latim eles não possuem apenas um infinitivo, mas sim três, os infinitivos presente, perfeito e futuro. Como exemplos, nós vamos usar os verbos cano, cantar, e locor, falar. Que cano vai ser usado como exemplo para verbos na voz ativa, e locor vai ser usado como exemplo para verbos depoentes e verbos na forma passiva. Os infinitivos de cada verbo são, no tempo presente, canere, loqui, no tempo perfeito, quequinice, locutus esse, e no tempo futuro, canturus esse e locuturus esse. Bom, como formar os infinitivos? Primeiramente, é preciso saber quais são os tempos primitivos do verbo em questão. Então, para o verbo cano, os verbos infinitivos do verbo são cano, canere, quecini, cantum. E para o verbo locor, locor, loqui, locutum. E o infinitivo presente é o segundo tempo primitivo do verbo, que quase sempre vai estar escrito no dicionário. Para formar o infinitivo passado de um verbo, é necessário pegar primeiramente o tempo perfeito do verbo, isso para verbos ativos, é necessário pegar o tempo perfeito do verbo e adicionar isse na raiz. Então, como exemplo, cano, a raiz perfeita de cano é quequin, e junto com isse temos quequinice, que pode ser traduzido como ter cantado. E para verbos depoentes ou na voz passiva, só é necessário utilizar o supino do verbo mais o verbo esse. Então, para o verbo locor, nós temos locutus, locuta, locutum esse, ter falado. E para o infinitivo futuro dos verbos é necessário utilizar o supino do verbo mais urus, ura, urum esse. Então, para o verbo cano, nós pegamos o supino do verbo cantum e adicionamos urus, ura, mais o verbo esse, formando assim canturus, cantura, canturum esse, estar para cantar. E para os verbos depoentes é a mesma coisa. Então, para o verbo locor, nós temos locuturus, locuturus, locutura, locuturum esse, estar para falar. Bom, o infinitivo no latim é usado principalmente para o discurso indireto, ou oratio obliqua, em orações infinitivas com sujeito no acusativo. Então, como exemplos de frase, utilizando os verbos que usamos anteriormente, nós temos serum canere iusit, ele mandou o escravo cantar. Te locuturam esse nescit, ele não sabe que você está para falar. E pulcherrime puellas quequinice putat, ele acha que as meninas cantaram lindamente. E, como nota de tradução, é importante notar que, na hora de traduzir uma frase, o tempo do verbo no infinitivo é dependente do verbo principal da oração. Então, como exemplo, nós temos a frase Tan pulcrevirum locutorum esse non esperabam. Eu não esperava que o homem falaria tão bem. E, como referência para
Como referência foi usado o seguinte material. Muito obrigado.